Hello, hello, hello! Bem-vindos ao canal. Estou aqui novamente depois de 300 anos sumido. Eu vou fazer leituras mais... não sei se diárias, mas eu vou tentar fazer diárias. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, porque eu tive vídeos de 300 visualizações e eu tenho 30 inscritos no canal, então eu vou fazer essa coisa brega de pedir para se inscrever no meu canal se vocês gostam de mim, da leitura e tal. Eu geralmente apareço aqui só às vezes, né, quando eu sinto muita necessidade. E eu ando sentindo muita necessidade de dividir as coisas, não só pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, mas eu sei que isso ressoa com todo mundo, porque eu ando conversando com as pessoas e as energias estão meio estranhas, eu acho. Não vou falar que tá no sentido negativo, mas parece que tá uma fase não ruim, mas muito de metamorfose para todo mundo, né? Não sei se é o fim do ano chegando e as energias loucas. E bom, eu embaralhei o deck aqui já. Tentar fazer. Eu leio intuitivamente, então assim, eu posso estudar o livrinho 300 mil vezes, mas vai depender em que posição a carta vai cair e tudo mais. Vocês já estão acostumados. E quem está vendo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Deixa eu embaralhar mais um pouco aqui. E vamos lá a leitura. Então tá, vou cortar o deck. Então vamos lá. A primeira carta que caiu foi o 2 de ouros. O 2 de ouros é o início de alguma coisa, geralmente de trabalho. Ouros significa trabalho ou tempo, tá, gente? Então alguma coisa que você começou a dedicar agora, começou a dedicar o seu tempo agora. Mas vamos ver o que mais cai aqui pra gente ir falando. Ó, mais uma carta de ouros, o 7 de ouros. E essa é a única carta que cai na posição de obstáculo. A carta do 7 de ouros é a carta da proposta irrecusável. Então é trocar o 2 de ouros por uma coisa que talvez seja mais vantajosa. Então talvez vocês estejam pensando assim em investir o tempo de vocês em uma coisa que talvez dê mais resultados, ou pensar em outro modo de carreira, pensar em outro caminho, pensar, às vezes é uma proposta mesmo de emprego, é uma proposta que a gente cria mesmo, né? Porque eu vejo muito e venho pensado muito sobre a energia do dinheiro, né? E como o dinheiro é uma coisa que realmente não existe, é uma coisa criada por nós, né? Eu acho que quando era na época do escambo as coisas eram melhores, viu? Do feudalismo, vai saber, né? Mas a gente sabe que o sistema não tá dando conta aí dos novos pensamentos, das novas ideologias, das novas filosofias. Mas vamos ver o que mais cai aqui pra gente ir comentando. Mas essa oferta caiu como obstáculo. E no mito, porque eu tiro o tarô mitológico, no mito, ele aceita essa oferta e acaba dando certo. Mas eu não tô falando pra você tirar... como é que fala aquele ditado? Trocar o certo pelo duvidoso. Porque como caiu aqui o 2 de ouros primeiro, talvez essa coisa que seja inicial seja uma coisa boa pra você. Até pra você mudar de perspectiva de como você gasta o seu tempo ou como você gasta o seu dinheiro. Pode estar falando de como você gasta o seu dinheiro. E tem um ditado que minha mãe sempre dizia, que é: não é pecado gastar dinheiro. Mas o meu pai já é o contrário. Meu pai já é... Ele não é sovina, mas ele já é mais preparado, ele já é mais... A palavra não é nem preparado, né? Mais controlado, assim. Mas depende do estilo de vida que você quer ter também, entendeu? Já falei aqui antes, querer pouco é o mais difícil da vida, né? Isso que dificulta. E vamos ver, vai.
Ó, a carta da temperança. Você tem que fazer uma certa alquimia. A carta da temperança é a carta da alquimia. Então, ela tá com 2 cálices aqui. Deixa eu pegar a carta pra vocês. Ela tá com 2 cálices aqui, vocês estão vendo? E ela tá fazendo a alquimia dos sentimentos. A água é sentimento, tá? E é um arcano maior a temperança. É a deusa Íris, que é a deusa do arco-íris. Em baralhos tradicionais, essa carta é a carta do arcanjo Miguel, que geralmente é o bambambam do mundo espiritual abaixo de Jesus, né? Como só caiu ouros aqui, a gente tá falando talvez de como você gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Ou o seu tempo ou o seu dinheiro. Ou os dois juntos, tá, gente? A sociedade está mudando. E a gente tá vendo que o sistema... E eu não quero cair nesse sistema capitalista, comunista, que não sei o que, não sei o que lá, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Mas a gente sabe que o sistema tá ruindo, né? Praticamente na frente dos nossos olhos. Então, assim, dinheiro, hoje em dia, as pessoas fazem guerra, sempre fizeram guerra por dinheiro, né? A gente vê o que acontece no Oriente Médio. E, por exemplo, eu vou dar opiniões políticas aqui. Não são opiniões políticas, são fatos, né? Por exemplo, Donald Trump foi fazer o acordo de paz lá no Oriente Médio, mas é um problema que foi criado pelos Estados Unidos, o problema do Oriente Médio, né? Então é bem irônico, assim, que formas de heróis vão surgindo, mas não é? É tipo a Globo fazer o Ainda Estou Aqui e ter participado da ditadura militar, né? Então nem sei porque que eu transgredi para esse assunto. Porque caiu a carta da temperança aqui, eu fiz uma alquimia dos meus pensamentos e com essas cartas de ouros que caíram aqui. Mas vamos continuar a ver o que cai aqui para vocês. Cuidado com o que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Acho que esse vai ser o título do vídeo. Cuidado. Deixa eu até anotar aqui. Meu caderno de escritor. Cuidado com quem ou o que gasta o seu dinheiro. Ou tempo. Ou os dois. Ou os dois. Vou deixar aqui de lado caso o título mude. Porque foram só 3 cartas até agora, né? Então vamos lá. E eu cheio de ouros aqui, né? Não é nada de ouro, né, gente? Eu moro na Zona Leste, eu sou da periferia. Então vamos lá, vamos ver o que tá dando contexto pra tudo isso acontecer, tá acontecendo. Eu pensei nessa carta hoje, eu falei, nossa, e se essa carta cair? É o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas fala de um movimento rápido e também fala de missão. Então talvez você tenha uma proposta muito rápida, ou um pensamento muito rápido do tipo de desgredir, de tipo, eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo, e eu quero fazer aquilo para ganhar dinheiro, porque com isso eu vou ganhar mais dinheiro, mas com isso eu vou ser mais feliz. Gente, a temperança, calma. Muita calma nessa hora, tá? Porque às vezes a gente faz decisões, a gente toma decisões muito precipitadamente e aí a gente se arrepende, porque a gente se compara muito aos outros. Não se compare aos outros. Não se compare. Porque tem gente que tá na Europa postando foto no Instagram, mas você vai ver a vida de perto é uma merda, entendeu? E a minha irmã tá na Europa agora, postando foto no Instagram. Isso não é pra você, tá, minha irmã? Minha irmã gêmea ainda.
Gêmea só no nascimento mesmo, porque essa... Bom, enfim, muitos detalhes da minha vida pessoal. É bom manter mistério quando você é o tarólogo. Eu gosto de assistir vídeos de tarô e falar assim, ai, como... Às vezes eu não sei nem o nome da pessoa. Eu sou Gabriel, tá, gente? Eu falo assim, ai, como será que essa pessoa passa o tempo? Ai, será que ela não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, enfim. Vamos ver o que aconteceu aqui. Nossa, gente, uma grande preocupação. Tudo isso foi causado por uma grande preocupação. Esse é o 9 de espadas. Aqui a gente tem as fúrias. Ela tá na cabeça dele, mas elas não existem. Então é a carta da preocupação sem fundamento. Então uma preocupação em relação a como você gasta o seu tempo, seu trabalho, como você gasta o seu tempo, ou como você gasta o seu dinheiro, desculpa, te assolou. E isso tá acontecendo com todo mundo, né? Acho que talvez por isso que eu falei da energia que tá assolando a gente nesse momento, né? E é canela, tá, gente? Não é bosta, não. E então essa preocupação, por que essa preocupação? Por causa do dinheiro, por causa do tempo. E tem gente que fala que tempo é dinheiro, isso não é verdade, gente. Tempo é tempo e dinheiro é dinheiro. E uma coisa que eu aprendi muito recentemente é que dinheiro é uma ilusão. Assim como vem, ele vai. Dinheiro fácil, vai fácil. Então, o tempo que eu tô aqui gastando meu tempo... Gastando não, porque eu não acho que é uma... Eu não acho que eu tô gastando meu tempo, eu acho que eu tô dividindo ideias e pensamentos e reflexões com vocês. Eu não tô ganhando nada por isso. Eu faço isso por prazer próprio, porque eu sei que eu tenho uma mensagem a dividir, entendeu? Mas vamos ver aqui. O que mais? Ó, a carta da sacerdotisa. Dá pra ver? A carta da sacerdotisa fala da sua intuição. Você já sabe do que a gente está falando. E se você não sabe, conecte-se à sua intuição. Intuição não tem nada a ver com medo, tá? O medo é o oposto da intuição. Se você tá com medo de perder alguma coisa porque veio tanto ouro aqui, e só esse 9 de espadas aqui, de preocupação, e o cavaleiro de espadas, ó, não veio nem... não veio água até agora. Então a gente não tá falando de sentimento ainda, né? E o povo adora ver tarô pra falar de relacionamento, né? Isso é... E eu não falo que é bobagem porque eu também assisto, mas é uma obsessão que a gente tem. E se a nossa vida fosse resolvida pelo tarô, a nossa vida amorosa, nem tarô existia. Mas às vezes sai. Assista o meu canal que às vezes vai sair, tá? Então, essa intuição, ela vai te trazer a resposta sobre o que fazer, sobre essa decisão a tomar. E o que eu quero dar ênfase agora é o que deu contexto para tudo isso que está acontecendo, que é o Cavaleiro de Espadas. Você fez um movimento muito rápido. Espadas é mente, né? Espadas é intelectual. Então você talvez tenha colocado uma missão na sua cabeça de que você tem que fazer uma coisa. E é engraçado que isso bate com a minha vida. Que você tem que fazer uma coisa rapidamente para trocar de vida. Porque é o mito, né, gente? O mito do... eu vou ser empreendedor, então eu não vou responder a ninguém, eu vou ganhar meu dinheiro. E isso tá muito em voga no Brasil. Porque o sistema trabalhista tá afundando. Porque tá mudando de geração a geração. A gente já vê essa geração que tá aí, eles são mais estoicos, né? Eles não querem, né? Ou eles querem muito acumular riqueza, ou eles não querem nada disso. E ninguém vira bilionário trabalhando, ninguém vira milionário trabalhando, né? Essa é a verdade. É a verdade que eles não querem que a gente saiba. Mas enfim, vamos tirar mais carta aqui, ver o que sai. Confia nessa sua intuição, porque ela caiu na posição de futuro. Então você vai precisar vencer essa preocupação do 9 de espadas com a sua intuição, tá?
Opa! Deixa eu pegar aqui. Ó, 3 de copas. Isso é uma extensão da sua situação atual, uma extensão do 2 de ouros que caiu aqui, que é o início de um trabalho ou do início de você, de uma atividade, o início de uma atividade. E é uma carta de celebração. Não é uma puta celebração, assim, mas é uma carta de celebração de você. Porque são as pequenas coisas que a gente celebra e que vale a pena, né? E são os pequenos momentos que nos trazem contentamento e felicidade. Então você tem que saber que isso tá na sua situação atual. Você tem que dar valor no que você tem agora. Não seja ambicioso. Tudo bem, um pouco de ambição sempre é bom para fazer a gente se movimentar e tal. Mas essa história, essa ladainha do vamos empreender, não tô falando que empreendedorismo é uma coisa ruim, porque muita coisa nova surge através disso. Mas tem um papo agora no Brasil e no mundo de que ou você trabalha escravo no sistema capitalista 6 por 1, ou você empreende. E muita gente tá quebrando a cara por causa disso. Eu não tô desmotivando você a parar de abrir o seu negócio de bolo de pote. Não é isso. Talvez você é o início do seu trabalho que você vai celebrar que vai dar certo. Eu só tô tentando, porque eu não vou ficar aqui tentando agradar gregos e troianos e usar um discurso que eu não acredito, entendeu? Então, assim, cuidado com o que você gasta o seu tempo e seu dinheiro. E a sua energia, né? Porque tempo é sua energia. Agora vamos ver como você está sendo visto, tá? Pelas pessoas ao seu redor, ou por essa situação, ou pelo mundo espiritual. O 10 de copas, que é a oitava maior do 3 de copas. Então há muitos motivos para comemorar. Você entrou num tipo de pensamento com essa primeira carta aqui, ó. Essa primeira carta aqui do 2 de copas, tá certo, gente. Você tem que seguir a sua intuição da sua sacerdotisa. Siga a sua intuição, que vai dar certo. Porque você teve um start. Esse cavaleiro de espada, que é da missão rápida, que são os gêmeos indo a caminho da missão, te deu um start de falar assim, não, eu vou vencer essa preocupação que tá no passado, tá na carta do passado, e eu vou usar minha intuição, que tá na carta do futuro imediato, para celebrar. Para celebrar. E caiu logo 3 de copas e o 10 de copas. Esse é o primeiro casamento deles, depois dá um monte de coisa de errado, e esse é o segundo casamento deles. São duas celebrações, são duas putas celebrações. Então siga a sua intuição. A sua intuição tá aqui na carta do futuro imediato por um motivo. Vamos ver o que mais que sai aqui. Depois eu vou tirar uma carta pra esse 7 de ouros que tá como obstáculo aqui, tá? Que é da oferta irrecusável. Quero saber que oferta irrecusável é essa e por que ela caiu em obstáculo. Mais uma carta de ouros, o rei de ouros. É o rei Midas, gente. Sabe aquele rei que toca em tudo e tudo vira ouro? Então, mas essa carta, ela vem como abundância, mas ela também vem com um aviso da ganância. Porque Midas pediu esse dom e os deuses deram para ele. Só que tudo que ele tocava virava ouro. Até a mulher dele virou ouro. Então ele matou a mulher dele porque a mulher dele virou ouro. Acho que o mito não é nem assim, mas é só um exemplo que eu tô dando, sabe? Então tá falando da ganância, gente. Estudem o estoicismo. É essa energia do mundo que tá mudando. Tá mudando completamente. É isso que tá saindo aqui na minha mesa. A ambição. A ambição
Tá mudando. Não queira querer. Isso é uma frase bem filósofa. Não queira só querer. Porque querer a gente quer. Tô anotando várias coisas aqui. Eu nem sei o que vai ser o título desse vídeo. Mas enfim. Vou tirar mais 2 cartinhas aqui, tá? Não esqueci do 7 de ouro de obstáculo, tá? Vamos lá, vamos ver o conselho do tarô pra você. Opa! Os enamorados. Os enamorados é uma carta que fala de amor, sim. Mas como nessa leitura não caiu água, eu vou ler essa carta como escolha. Então você tem que... O conselho é: faça uma escolha que a princípio vem nesse 2 de ouros, que foi essa primeira carta que caiu, que é o início de alguma coisa. Do que... Agora eu entendi essa carta de obstáculo. Do que esse 7 de ouros que caiu como obstáculo, que é uma oferta irrecusável. Porque você tá vendo que ele tem todos esses ouros aqui e ela tá ofertando esse pra ele. No mito deu certo, gente, mas é toda uma história. Como saiu como obstáculo aqui, não queira dar um pé pra frente de onde você não está. Use sua intuição. Comece pequeno. Talvez esteja falando para você empreender, mas pense bem nisso com a sua intuição e celebre as pequenas celebrações e as grandes celebrações. E essa daqui saiu na posição de como você está sendo visto. Então você teve uma mudança de mindset, uma mudança de pensamento, que você está sendo celebrado de uma maneira que você fala assim: não, peraí, isso não deu certo a vida inteira. Eu vi gente indo atrás de dinheiro a vida inteira e só conseguindo nada, conseguindo o mediano. Não é que todo mundo tem que ser grandioso também, gente. Acho que essa mensagem também fala disso. Não queira ser grandioso porque a sociedade fala que você tem que ser grandioso. Daqui a pouco vamos colocar o meme do Stalin aqui, né? Não, gente, eu não sou comunista. Eu não sou nada. Eu sou um tarólogo. Agora vamos ver a última carta. Não esqueci do 7 de ouros, tá? O mago, mais um arcano maior. Você tem tudo para realizar o que você quer realizar. Talvez esteja falando para você fazer uma mudança de carreira, ou que você já tenha começado a fazer essa mudança de carreira, ou de gastar o seu tempo com outras coisas, que vai ser muito celebrado. Só assim, ao invés de eu gastar meu tempo, sei lá, não sei o exemplo, gente, sei lá, em vez de eu gastar meu tempo fazendo skincare de 2 horas, não, vou fazer um skincare de 1 hora e tá bom. Eu comecei a fazer skincare, dá pra perceber? Não dá, né? Minha pele é muito oleosa, olha quanto. Ah. Mas eu investi. Tô sendo celebrado. Aqui, ó. 3 de copas. Agora vamos ver a última carta. A última carta foi o mago, na verdade. Então o mago, ele é a carta da manifestação. Ele tem todos os elementos aqui para manifestar o que ele quer, tá? Então o poder você tem. Vamos só clarificar esse 7 de ouros, que eu já falei dele. Que é para você não arriscar uma coisa que é garantida por uma coisa que parece melhor. A carta do diabo. É a carta da ambição demasiada, da prisão. Eles estão presos aqui, mas a coleira tá livre. Você se prende na carta do diabo, na ambição, porque você quer. Não seja ambicioso com o que você está começando. Não seja ambicioso com o que você já começou, com uma perspectiva diferente do que você já tem. Se você já tem, por que você quer mais? Não queira sempre mais. Aquela música Epitáfio, queria ter amado mais, trabalhado menos
preocupado menos, com problemas pequenos. Então é isso, gente. Eu vou tirar uma cartinha para amor, porque eu sei que muita gente assiste por causa de amor. Uma carta sim ou não, tá? Então vamos lá. Sim, a carta da força. É a carta do desafio conquistado. Mas é isso, gente. Vocês iniciaram alguma coisa, que vocês perceberam que vocês iniciaram uma atividade, seja mental ou seja física, que envolva seu tempo e o seu dinheiro, ou o seu tempo ou o seu dinheiro. Tem essas duas opções, deles estarem juntos ou separados. Essa preocupação que está no passado causou um aumento da sua intuição, que é quando você ouve aquele pressentimento de falar assim, não, é melhor eu não me arriscar nesse momento ou com essa pessoa. Esse 7 de ouros aqui que caiu como obstáculo pode estar falando de uma pessoa que às vezes a gente quer fazer parceria de trabalho. Não, vou abrir um negócio com essa pessoa e tal. Não ouça isso, gente. Fica tranquilo, faz na sua. Talvez essa pessoa não seja confiável lá a longo período, tá? E celebre. Você está sendo celebrado com o que você está sendo visto. E a sua situação atual é de celebração. Então, como é que é o título? Cuidado com quem ou que gasta o seu tempo, o seu dinheiro ou tempo, ou os dois. Não se compare, a ambição tá mudando. Não queira só querer. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se, dê um like. Ai, tô falando todas as coisas bregas de youtuber, porque agora eu sou youtuber, né? E cheiro minha canelinha aqui, ó. Se vocês conseguissem cheirar isso daqui, comprem, gente. Eu tenho a caixinha aqui, eu vou ver o nome da marca e eu recomendo pra vocês. Mas é isso, muito obrigado. Assistam mais, comentem, compartilhem. Compartilhem não, mas porque ninguém compartilha a leitura de tarô. Ninguém vai falar, eu vi uma leitura de tarô que é pra você. Não, a leitura de tarô é pra nós, né? E é uma conversa, eu esqueci de falar isso no começo. O tarô sempre é uma conversa. Então, aquilo que não cabe a você, não cabe a você. Tá bom? Muito obrigado, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Mua.